Olá, ótima noite, mais uma vez aqui na nossa Maratona do Varejo. Hoje é a nossa 10ª live da Maratona do Varejo, olha só. Parece que começou ontem, as 2 semanas passaram voando. Então, lembrando que a Maratona do Varejo é uma sequência de 20 lives aí de segunda a sexta-feira, sempre às 21h30 aqui no Instagram e ao mesmo tempo sendo gravada aqui na outra câmera para o YouTube e para o Facebook. Então, só lembrando, 20 lives, 4 semanas, segunda a sexta-feira, sempre às 21h30 no Instagram. Sempre falando sobre empreendedorismo, sobre vendas, sobre atendimento ao cliente. E hoje nós vamos falar sobre os fatores mais importantes para as vendas no varejo. Quais serão? Daqui a pouquinho você vai saber. Mais uma vez eu quero pedir licença para você que me conhece, para eu me apresentar para quem nunca me viu na vida, simplesmente caiu de paraquedas aqui. Meu nome é Fábio Fração, eu sou especialista em atendimento ao cliente, há mais de 22 anos atuo nessa área. Tá bom? Minha apresentação é bem rápida, bem simples, então vamos direto ao que interessa. Vamos começar logo a nossa 10ª live da Maratona do Varejo. Olha só. Bom, meu objetivo aqui hoje então é reforçar com você que vender é muito mais do que tirar um pedido e que varejo é muito mais do que vender produto. Né? Então a gente vai falar dos fatores que são essenciais aqui para as vendas no varejo. Ficou curioso? Daqui a pouquinho a gente entra a fundo no assunto. Se assunto interessa para você, fica comigo até o final, que vai ser muito bacana. Vai deixando aí seus comentários, vai deixando aí suas sugestões, suas perguntas, para que a gente possa interagir, trocar experiências aqui. E eu quero agradecer já a presença de vocês, algumas pessoas bem conhecidas, né? Gabriel, Lúcia, Simone, a Dona Lourdes, algumas pessoas que eu conheço há muito tempo. Então vamos seguindo aqui, vai ser muito bacana. Bom, queria fazer novamente um acordo com você, para que você me ajude a divulgar essa live para outras pessoas, enviando o link da live para todas as pessoas que você está vendo ativa aí no seu Instagram. Então clica aí no aviãozinho, arrasta para cima, vê quem está online, vê quem está verdinho ali e já envia o link dessa live para a gente ter mais e mais pessoas com a gente aqui acompanhando a live de hoje, tá certo? Segundo pedido que eu quero te fazer, dá um print nessa tela aqui e depois bota na rede social e me marca lá, marca a hashtag Maratona do Varejo, me ajuda a encontrar esse seu print, me ajuda a saber que você esteve aqui e levar essa mensagem aí para cada vez mais pessoas. Se isso fizer sentido para você, me ajuda a divulgar, tá bom? Então fica comigo até o final. E meu último pedido para você é que você deixe um comentário aí, dizendo para mim, na sua opinião, qual é o fator mais importante para as vendas no varejo. Na sua opinião, tá bom? Qual é o fator mais importante para as vendas no varejo? Vamos começar? Bom, o que fazem os empreendedores para vender mais? Antes de começar a falar disso, eu queria só diferenciar um conceito aqui, né? Muita gente fala de empreendedor, diferenciando o empreendedor do empresário, porque o cara pode ser dono de empresa, então ele é empresário, mas nem sempre ele é o empreendedor. E tem gente que é empreendedor e nem empresário é. Eu não quero ficar fazendo conceituação de nada aqui, tá? Então eu simplesmente estou chamando de empreendedor o cara que é dono do negócio mesmo, que ajuda a tocar o negócio no dia a dia, que tem uma loja de roupa, de calçado, de perfumaria, de presentes, e está ali no dia a dia junto com a equipe, ajudando a tocar, ajudando a fazer a empresa crescer, a empresa prosperar, tá bom? Então não vou fazer distinção aqui de empresário e empreendedor, acho que não faz sentido isso para nós aqui no momento, tá bom? Vamos seguir para diante, se isso faz sentido para você, dá um joinha aí e vamos seguindo. Então, o que fazem os empreendedores hoje para vender mais? Na maioria das vezes, eles contratam vendedores, por exemplo. Ah, eu tô vendo que está entrando gente na loja, meus vendedores talvez não estejam dando conta de atender todo mundo. Então uma das alternativas, uma das estratégias dos empreendedores é aumentar a equipe de vendas. Vamos colocar mais gente para atender. Assim o cliente não corre o risco de entrar aqui, sair, ficar sem atendimento. Eu colocando mais vendedores, eu provoco os que estão aqui a se mexerem, a saírem da zona de conforto. Então vamos colocar mais vendedores aqui. É uma das estratégias que os empreendedores adotam aí para poder aumentar as vendas. É ou não é? Então se você é um empreendedor, se você é um líder de vendas, diz aí para mim se isso faz sentido, diz aí para mim se você já viu isso acontecer. Quero aumentar as vendas, vou lá e contrato mais vendedores. Estou sempre colocando vendedor novo, estou vendo isso acontecer direto. Estou vendo e gosto de me sentir à vontade quando me sinto ocupado, acuado ou vigiado, normalmente sai da loja. Então, isso acontece muito quando a gente tem muito vendedor, né? A gente como cliente entra numa loja com vendedor pra caramba, o tempo inteiro tem algum vendedor ali te perturbando, acontece muito. Bom, essa é uma estratégia que os empresários utilizam, os empreendedores utilizam, botar mais vendedor ali dentro. Tá certo? Tá errado?
De repente não tem certo, não tem errado aqui. Estratégia pode funcionar, pode não funcionar. Vamos só verificando quais são as estratégias que os empreendedores têm usado hoje para poder vender. E depois a gente entra nos fatores que são mais importantes. Outro item aqui que eles utilizam muito para poder vender mais. Aumentar o leque de produto, aumentar o sortimento, variar a linha. Está sempre indo atrás de produtos novos para ter mais opções para os clientes. Então, imaginando que assim eles vão vender mais. Tá certo? Tá errado? Pode ser que sim, pode ser que não. Não tem certo, não tem errado aqui. Então, são estratégias que são adotadas hoje. Outra estratégia, fazer propaganda, contratar propaganda. Faz propaganda em rádio, em outdoor, na televisão, faz propaganda pela internet, bota carro de som na rua, distribui panfleto, sim, adota uma série de táticas aí para poder trazer clientes novos para dentro da loja. Essa é ou não é uma das maiores estratégias utilizadas pelos empreendedores hoje? Se faz sentido para você, dá um joinha aí para mim, ver se você está acompanhando o raciocínio, se você discorda de mim, senão eu fico aqui achando que eu estou falando sozinho e tal. Vai dando um joinha aí para a gente saber que você está acompanhando, você está comigo, tá bom? Então essas são algumas das estratégias mais comuns adotadas hoje pelos empresários. Como eu disse, não tem certo, não tem errado, mas é o que eles estão fazendo hoje. Daqui a pouco a gente começa a amarrar as coisinhas. Agora, aqueles que não são os empreendedores, mas são gerentes, são líderes de vendas, quais são as estratégias que eles estão utilizando hoje para buscar um aumento de vendas? Na maior parte das vezes, criam promoções, por exemplo. Algumas coisas você vai ver que tem a ver com o empreendedor e com o gerente também, tá bom? Muitas vezes essas funções elas são integradas, as pessoas atuam em conjunto, mas tudo bem, só para a gente poder entender aqui. Os gerentes, líderes de vendas, na maior parte das vezes, quais são as ações para poder aumentar as vendas hoje? O que eles têm feito? Criando promoções, por exemplo. Toda semana criam uma promoção, ou toda quinzena, ou todo mês. Criam promoções, ações que possam movimentar a loja, possam movimentar a equipe, possa fazer com que a empresa fique mais animada, mais movimentada, que tenha ali produtos chamando atenção, enfim. E muitas vezes isso está linkado com aquelas propagandas que o empreendedor contrata, né? Ele cria umas promoções, automaticamente vão fazer a divulgação disso para poder gerar um maior fluxo dentro da loja. Mais uma vez eu repito, não tem certo, não tem errado, só são estratégias que estão sendo utilizadas, bastante utilizadas no mercado. Outras ações muito parecidas com essas são criar premiações para os vendedores. Então, às vezes estão linkadas com as promoções, às vezes não. Às vezes estão linkadas com algumas outras ações, às vezes não. Mas criar premiações para os vendedores. Olha, se vocês venderem X mil reais esse mês, vão receber um bônus de tanto. Se vocês venderem esses produtos que estão aqui da promoção, vão receber um bônus de tanto. Acontece bastante. Às vezes dá resultado, às vezes não dá resultado. Vamos seguindo aqui. Outra estratégia adotada muito. Cuidar do visual da loja. Pode estar amarrado com aquelas ações, pode estar amarrado com aquelas promoções, pode estar amarrado com aquelas propagandas ou não. Simplesmente foi lá, pediu para alguém ir lá cuidar do visual da loja, criar todo um visual novo ali. Muitas vezes é temático, dependendo da época do ano, voltado para Dia das Mães, para Dia dos Pais, para Páscoa, para Natal, enfim. Vão ali tematizando as coisas e organizando o visual da loja. Coisas muito adotadas hoje para poder cativar o cliente, para poder cativar melhorar a percepção do ambiente, a percepção do cliente com relação ao ambiente. Beleza, isso tudo é muito usado hoje. Outras coisas que eles fazem muito, negociar descontos e prazos. Muitas vezes o vendedor leva o cliente até o gerente, até o líder e negocia com ele lá um prazo de pagamento diferente, um desconto melhor para o cliente. Então, parte das ações que hoje os gerentes têm feito é negociar preços, negociar descontos, negociar prazos com os clientes. Tudo isso daqui que a gente falou, ou melhor, aqui eu falei, que você está me escutando, tudo aqui que eu falei para você, são estratégias utilizadas hoje, né? Então, desde algo que está voltado para captar cliente lá de fora, que é o caso da propaganda, criar um ambiente, que é o caso de cuidar da loja, das ações, das promoções, a caminhar para um fechamento de vendas, como é o caso de preços, de prazos, de formas de pagamento, essas negociações todas que são feitas entre o vendedor, o gerente e o empreendedor, o empresário, o dono da empresa. Agora, o que fazem os vendedores para poder vender mais? O que eles têm feito hoje para poder vender mais? Lembrando, não tem certo, não tem errado, vamos só identificar, beleza? Bom, uma das coisas que acontece muito, que o vendedor vai lá e oferece os produtos em promoção. Sabe aquelas promoções criadas pelo gerente? Então, o cliente chega, a primeira coisa que o vendedor faz é apresentar as promoções para o cliente.
Pode até ser que o cliente nem tenha vindo por conta das promoções, mas a primeira ação da maior parte dos vendedores é ir lá e apresentar as promoções. Não tem certo, não tem errado, mas é o que está acontecendo. Bom, quero agradecer, dar uma paradinha aqui para agradecer também a presença aí das pessoas que estão entrando agora. Valeu, Osmar, sempre presente aqui na live com a gente. Valeu, Léo, muito obrigado aí por estar presente. Valeu, Will, vamos seguindo aqui. Então, se tiver alguma dúvida, se estiver bacana para você, vai dando um joinha aí. Se tiver dúvida, bota a pergunta que a gente vai respondendo aqui, vai trocando informação, tá bom? Vamos seguir então. Bom, os vendedores então apresentam sempre os produtos que estão em promoção. Na sequência disso, na rabeta disso, apresentam os produtos que têm os preços mais baixos. Lembra que eu falei na live de ontem, dei o exemplo do copo, de ontem e de outro dia também, né? Dei o exemplo do copo, do vendedor que chega e oferece direto aquele copinho lá de R$2, mas tinha um copo de 15, de 20, de 10, sei lá. Ele vai direto no produto mais barato. Por quê? Talvez porque seja mais fácil de vender, né? Bom, isso acontece muito com uma estratégia do vendedor para vender. Tá certo, tá errado? Daqui a pouquinho a gente comenta a respeito. Outras coisas, não está em promoção, não são os produtos com preço mais baixo, mas o que ele faz? Baixa preço, dá desconto. Primeira coisa, quanto custa esse produto aqui? Ele custa 10, mas eu te faço por 7. O cliente nem perguntou preço, mas o vendedor já foi lá e já foi rasgando o preço, já foi rasgando o desconto, já dando na canela e a sua margem indo embora. Opa, não quero comentar, não quero falar se está certo ou se está errado, deixa para lá, daqui a pouco a gente volta aqui. Bom, estratégia adotada pelos vendedores hoje, daqui a pouco a gente comenta. Outra estratégia muito adotada pelos vendedores, oferecer as condições de pagamento mais alongadas, né? Então o cliente chega ali e quer comprar uma blusa, mais um sapato, mais uma calça, tá dando, sei lá, R$300. O vendedor logo de cara já fala para o cliente, o senhor pode parcelar em 10 vezes. Bom, pode ser que essa seja a estratégia da empresa, pode ser que não. Se a estratégia for somente do vendedor, ele pode estar comprometendo a sua margem, aquilo que você não estava pretendendo colocar nos custos a todo momento, de você ter esse custo financeiro, de alongar a sua hora de pagamento, mas se for uma tática da empresa, se for uma estratégia da empresa, tudo bem, está coerente. Mas é uma das coisas que os vendedores mais fazem, para facilitar o lado deles, para facilitar a venda, é rasgar a forma de pagamento, rasgar o preço, e aí as margens vão ficando pequenininhas, mas acontece bastante. Bom, tô vendo aqui dizendo para mim, sim, a gente fazia muito isso de dar desconto sem necessidade. Bom, isso acontece muito, né? O vendedor dá desconto sem necessidade. Às vezes o cliente não pediu, às vezes o cliente nem está pensando em te pedir um desconto, nem está pensando em negociar. Ele está querendo ter noção de quanto custa para depois verificar se está barato ou se está caro, se está bom para ele ou se não está. E logo de cara você já dá o desconto, beleza, ele aceita, né? Não vai falar, não precisa dar desconto, não. Então tem que tomar cuidado com isso. Você só perde valor de venda. Quando o vendedor já chega dando desconto, já me sinto enganado. Bom, pode ser. Você fala assim, se o cara disse para mim que custava 10, mas logo de cara me disse que custava 7, de repente já custava 7, ele não está querendo me enganar. Pode passar isso pela cabeça do cliente mesmo. Então, por isso que é preciso colocar o desconto no momento certo. Né? É preciso orientar a equipe para colocar o desconto no momento certo. Sempre falo para o pessoal da minha empresa, não vendemos preço, vendemos qualidade. É isso aí, Gabriel. Realmente a gente precisa entregar valor para o cliente. O preço vem por consequência. Pode ser que você precise negociar, porque o concorrente tem um outro preço, ou porque o cliente tinha uma outra expectativa, mas antes de apresentar o preço, você precisa apresentar o que você tem de qualidade. Senão, tudo que você falar depois do preço vai entrar por um ouvido e sair pelo outro, né? Só dou desconto se eu sentir que ele vai embora. Beleza, é uma boa alternativa, né? Você utilizar isso como uma ferramenta de fechamento. Vamos seguindo em frente aqui, mas muito bacana isso aí. Outra alternativa da maior parte dos vendedores, oferecer, bom, já falei das condições de pagamento, prometem prazos que não têm certeza e nem controle. Dependendo daquilo que você trabalha, pode ser que você precise encomendar, pode ser que tenha uma prestação de serviço envolvida, pode ser que demande algum tempo. E é muito comum os vendedores prometerem para os clientes um prazo que eles não têm controle, principalmente quando é uma encomenda. Você tem controle sobre o trabalho da transportadora, que vai fazer transferência de uma unidade para outra, e vai passar então por 2, 3 unidades antes de chegar para você? Você tem controle sobre isso? É claro que não. Então não dá para você afirmar que em 2, 3, 5, 10, 15 dias isso vai chegar. É preciso que isso fique claro para o cliente. Opa, eu disse que eu não ia analisar aqui, já estou analisando, olha só. Esquece o que eu disse. Esquece, não, pode seguir adiante.
Isso acontece muito, os vendedores prometerem algo que eles não têm controle ou que eles não têm certeza daquilo, né? O Will está dizendo aqui, ou pego o produto e dou na mão do cliente e já pego logo o CPF. Ah, boa, vai conduzindo para o fechamento. Tá certo. Bom, vamos lá. Outra coisa que os vendedores fazem muito, disputarem clientes entre si. Lembra que eu falei aqui numa live anterior sobre é muito interessante criar competição de uma forma saudável entre os vendedores, mas você tem que tomar cuidado para que não seja uma competição muito acirrada ao ponto deles discutirem na frente do cliente, deles querendo puxar o tapete um do outro, querendo tomar cliente um do outro, porque aí a empresa só sai perdendo. Sai perdendo na imagem, que o cliente certamente vai perceber que aquilo ali não é saudável, né? Não é legal, e vai perder o cliente também, vai perder a venda, enfim. E você está dividindo o mesmo faturamento, a concorrência está lá fora. Vivo dizendo isso para meus vendedores, a concorrência está lá fora e não aqui dentro. Eu preciso que você concorra com o vendedor da outra loja ali do lado e não entre vocês aqui. Estou vendo aqui, no meu caso, eu vendo serviço e não produto, por isso quando tenho mesmo que dar desconto, sempre deixo claro para o cliente que o escopo é outro, é mais simples. Realmente é mais difícil de comparar serviço, né, de uma empresa com a outra, tem sempre estruturas diferentes, formas de prestação de serviço diferentes. Agora, produto muitas vezes é meio commodity, né? É o mesmo produto em empresas diferentes, mesma marca, mesmo modelo, mesmo tudo, o que varia ali são as demais condições, é o atendimento, a prestação de serviço, a condição de pagamento, enfim. Quando é só prestação de serviço, realmente você tem uma outra abordagem, porque não dá para comparar 100% uma empresa com a outra. Bom, como eu disse para vocês agora há pouco, todas essas ações aqui, todas essas estratégias, não tem certo, não tem errado, às vezes funciona, às vezes não funciona, é preciso ir testando no dia a dia e aprimorando no dia a dia, até aí tudo bem. Só que você já prestou atenção que nenhuma dessas ações geram consistência de vendas? Vamos pensar lá atrás. Eu falei para você, por exemplo, de contratar mais vendedores. Isso é garantia de dar consistência de vendas? De estar sempre vendendo de uma forma linear, crescendo de forma linear? Não é garantia. Cuidar do visual da loja vai garantir uma venda consistente? Não. Vai te ajudar a criar um ambiente, uma situação propícia, um ambiente acolhedor ali para o cliente, mas não garante nada consistente. Você baixar preço, você criar promoção, você fazer propaganda, essas coisas criam ali uma possibilidade de uma venda consistente? Diz aí para mim, faz sentido para você? Esses itens, essas estratégias que a gente falou aqui, na sua opinião, elas contribuem para gerar consistência de venda para as empresas? Para a sua empresa? Contribui para gerar consistência? Bota aí para mim. Faz sentido? Não faz sentido? Contribui? Não contribui? Me ajuda a entender se está fazendo sentido para você, se eu não estou divagando demais aqui, tá bom? Então, todas essas ações, então, não contribuem para gerar o que eu chamo de consistência. E o que é consistência? Então, você crescer de forma linear, você não ter muita oscilação, né? Você não ter um fluxo de vendas e de movimento que oscile muito, né? Porque um dos grandes problemas, ou das grandes dores, das grandes preocupações do empreendedor, me corrija se você achar que eu estiver errado, é justamente não ter segurança, é justamente não ter certeza de qual vai ser o faturamento. Está muito longe de ter certeza, né? O mês começa cheio de conta para pagar, mas sem nenhuma certeza de faturamento. O faturamento é tão oscilante que não tem certeza, não tem tranquilidade, não tem segurança. E aí, aquele sonho que fez o empreendedor montar um negócio, que era de ter algo seu, do seu jeito, buscando maior qualidade de vida, poder realizar algum sonho, enfim, passa a ficar tão distante, porque ele fica tão preocupado no dia a dia de poder garantir as vendas, de poder pagar as contas, pagar a folha de pagamento, pagar os fornecedores, e é muita oscilação ao longo do mês. Então, uma das grandes preocupações é criar consistência de vendas. Estou vendo aqui que o José está me dizendo que faz sentido. Obrigado, José. Valeu pela participação aí. Gabriel, não no caso da minha empresa, mas ambiente, atendimento, educação, tudo faz sentido. Dá muito desconto, por exemplo, só vai atrair clientes pelo valor e não pela qualidade de serviço. Eu costumo dizer que cliente que por preço vem, por preço vai embora, né? Então, se ele só veio por conta do preço, ele vai ficar com você enquanto o seu preço for o melhor. Quando não for, e nem sempre você vai ter condição de ter o menor preço. Mas voltando aqui, o que significa para o empreendedor, para o empresário, essa questão da consistência de vendas?
você pensar numa estabilidade financeira, por exemplo. Seria bacana para você se você tivesse... Segurança total a gente nunca tem, né? Mas se você tivesse mais segurança de ter estabilidade financeira no seu negócio, de você não ter tanta oscilação de venda, isso seria bacana? Bota aí para mim, dá um joinha para eu saber se isso é bacana para você, se você concorda comigo. Que estabilidade financeira seria um dos grandes sonhos, das grandes expectativas de todo empreendedor, de todo líder de vendas. Bota aí para mim para eu poder saber se faz sentido. A consistência de vendas te dá mais tranquilidade. Se ela te dá estabilidade, ela também te dá tranquilidade. Você saber que está mais próximo de você pagar as contas, de você pagar os funcionários, de você fazer a empresa crescer, de você fazer os investimentos que estava imaginando, da empresa prosperar. Te dá mais tranquilidade, por exemplo, para ir para casa, botar a cabeça no travesseiro mais tranquilo, porque não está oscilando tanto. Porque uma das coisas que acontece muito com o empreendedor é que ele monta o negócio achando que ele vai trabalhar menos do que trabalhava, e aí quando ele monta o negócio, ele passa a trabalhar 12, 14, 16 horas por dia, vai para casa e não desliga, começa a sonhar com a época em que era só funcionário, começa a invejar os próprios colaboradores que têm salário fixo, que têm férias, que têm 13º, que têm carga horária fixa, entre as 8 e sai às 18, e quando vai para casa está mais tranquilo. Já o empreendedor não, vai para casa e fica pensando no negócio a noite inteira, às vezes não dorme, né? Tem insônia, ou então dorme, mas dorme mal, tem problema de saúde, enfim, porque não consegue desligar, porque não consegue ter tranquilidade, porque oscila tanto o faturamento que não consegue ter tranquilidade. Faz sentido isso para você? Tá botando aí para poder saber. Outra coisa que era um sonho de muito empreendedor era ter mais tempo para si mesmo, mais tempo para a família, mais tempo para um lazer, mais tempo para fazer qualquer coisa que desse na telha, já que não tem ninguém lhe cobrando horário, já que está fazendo as coisas do seu jeito, que ele manda no seu tempo, só que aí ele monta o negócio e não acontece, né? Ele não tem mais tempo, ele tem menos tempo, porque está se dedicando ao negócio, como eu disse, 12, 14, 16 horas por dia e não consegue desligar. Então aquele sonho de ter mais tempo para si, para a família, vai pelo ralo. Não tem tempo para lazer, não tem tempo para fazer um exercício físico, não tem tempo para a família, não tem tempo para os amigos, porque o negócio consome. O lazer é participar de reunião da associação comercial, por exemplo, participar de coquetel de abertura e lançamento de uma outra empresa ou de um outro produto. Esse passa a ser o lazer de muito empreendedor na área do varejo. Diz para mim se não faz sentido, se não é verdade isso que eu estou dizendo para você. Estou vendo aqui o Léo dizendo que faz todo sentido, né, Léo? Concordo, também acho. Principalmente nessa pandemia, total sentido, não deve ser nada fácil empreender. Realmente não é fácil empreender. Eu já passei por isso 3 vezes e realmente não é fácil você montar um negócio e tocar isso adiante e ir atrás de fornecedor, ir atrás de cliente, montar estratégias, não é fácil e a cabeça pira. Então o empreendedor realmente é um cara corajoso, que ele entra num negócio de risco e ali ele tem 24 horas praticamente para pensar no negócio. Outra coisa que acontece muito, ou melhor, desculpa, volta aqui. Falando de consistência, uma das coisas que a gente, quando pensa em consistência, pensa em prosperidade. Não estou falando de prosperidade no sentido místico da coisa, não estou falando de enriquecimento, estou falando de realmente gerar qualidade de vida para si, para as pessoas que fazem parte da empresa, para a comunidade que está ao redor, para as pessoas que realmente interagem com a empresa. Então, gerar prosperidade no sentido de gerar um faturamento maior, capaz de contratar mais pessoas, de gerar comissionamento, que leva então, faz distribuição de renda de uma forma automática, né? A gente está vendendo mais, contratando mais, pagando mais, então a gente começa a fazer a economia girar. Então, falo de prosperidade nesse sentido. Então, consistência de vendas para mim é isso. É você poder ter estabilidade financeira, ter tranquilidade, ter mais tempo e poder gerar mais prosperidade, mais qualidade de vida para o empreendedor, para o líder de vendas, para a família deles, enfim, para a sua família. Isso faz sentido para você? Faz sentido você buscar consistência, buscar estabilidade? Eu creio que sim, mas se não estiver fazendo sentido nenhum, diz para mim, Fábio, para de bobagem, vamos para o assunto, me fala logo quais são os itens importantes aqui das vendas no varejo, porque já está enrolando demais, fala aí que eu vou seguir aqui. Gabriel está dizendo para mim, não fica uma semana sem ter sonhos e às vezes pesadelos com a empresa, empreender é um desafio. Você com certeza não é o único, Gabriel, isso é muito comum entre os empreendedores.
Quando a gente é funcionário, a gente olha muitas vezes pro patrão pensando que a vida dele é fácil, que trabalha pouco e ganha muito, mas na verdade você só vai enxergar isso quando passa, quando sente na pele o que é ter nas suas costas toda uma equipe, uma grande quantidade de colaboradores que dependem de você, a empresa, a comunidade, os fornecedores, enfim, e poder fazer aquilo ali funcionar realmente não é tarefa fácil não. Mas por que eu estou dizendo tudo isso? Porque o que é que esses empreendedores, gerentes de vendas, vendedores, muitas vezes esquecem? Então, se você é um empreendedor, líder de vendas, preste muita atenção aqui. Que muitas vezes passa despercebido algumas coisas. O que gera consistência, de fato? Antes de eu responder, eu quero que você me diga. O que, na sua opinião, é capaz de gerar consistência de vendas nas empresas, especialmente do varejo? Diz aí para mim, uma palavrinha só. O que é que faz, o que para você pode gerar consistência de vendas? Vou contar até 10 aqui, depois eu falo. Vou contar mentalmente, né? Não vou ficar falando aqui e tal. Bota aí para mim o que para você gera consistência de vendas. Já contei até 5 aqui. Pode botar aí para mim que eu já vou... Tudo bem, eu vou falar para você, mas eu queria saber a sua opinião também. Vai colocando aí para mim para a gente seguir aqui. Tá bom? Gente, o que a gente tem falado, ou o que eu tenho falado, ao longo de todas essas lives aqui, hoje nós estamos na 10ª live da Maratona do Varejo, temos aí mais 2 semanas depois de hoje, então enquanto você responde aí para mim, eu vou frisar aqui aquilo que quem não estava aqui no comecinho não ouviu. Nós estamos então na 10ª live da Maratona do Varejo, que são 20, então até o dia 21 de agosto, lives de segunda a sexta-feira, sempre às 21h30 aqui no Instagram. E aqui embaixo de mim tem uma outra câmerazinha gravando tudo para que depois a gente coloque no YouTube e coloque lá no Facebook também. Então, tudo que eu tenho dito para vocês aqui desde o comecinho, a respeito de vendas, de empreendedorismo, tem a ver, na verdade, com atendimento. Tem a ver com atendimento ao cliente. Falamos agora há pouco sobre os produtos serem commodity, os produtos serem muito parecidos, sobre os produtos serem muito iguais de uma empresa com a outra. O que diferencia é a prestação de serviço, o que diferencia é o atendimento. Então aquilo que vai dar consistência para o seu negócio, consistência para as suas vendas, é aprimorar de forma contínua o atendimento prestado para os seus clientes. Porque como eu disse lá no comecinho, varejo é prestação de serviço, varejo não é só vender produto. Desculpa. Então varejo é atendimento. Só quero ler o que está escrito aqui. Em varejo eu não sei, mas em relação aos serviços, acredito que mostrar as necessidades do cliente e dar solução é uma forma clara. Na questão de venda de produto é a mesma coisa. Porque embora nós como clientes muitas vezes vamos entrar em um lugar simplesmente para comprar e sair, se o ambiente não estiver legal, isso faz parte do atendimento. Se a maneira como a gente for tratado não estiver legal, isso faz parte do atendimento. Se o tempo que levar não for legal, isso faz parte do atendimento. Tem uma série de fatores que se referem ao atendimento, à prestação de serviço. Se isso não for legal e você tiver a oportunidade, você não volta nessa empresa, você vai para a empresa B, você vai para a empresa C, você vai para a empresa D e vai ficar girando até achar alguém que te atenda muito bem. Aí a hora que você encontrar, dificilmente você vai mudar. E assim é o seu cliente também. O seu cliente, se ele encontrar uma empresa onde o atendimento seja realmente excepcional, onde o atendimento seja realmente encantador, você acha que ele vai voltar para a sua se ali não for? Então cuidado, toma muito cuidado com relação a isso. O Léo está dizendo aqui, acredito que não só em varejo, mas em qualquer área o atendimento é primordial. É isso mesmo, Léo, concordo plenamente contigo. Para mim, o que dá consistência nas vendas é realmente a dedicação ao atendimento. E eu vejo o atendimento com 4 pilares, ou melhor, com 5 já. Quando eu publiquei o livro Será que é óbvio o poder do atendimento, eu destaquei 4 pilares, mas eu já acrescento um 5º hoje. E eles são tão básicos, eles parecem tão óbvios, que a hora que eu disser para você aqui, você vai dizer para mim, Fábio, não acredito que eu fiquei esperando até agora para ouvir isso. Ficou. Ficou sim. Porque, infelizmente, aquilo que parece óbvio nas empresas, e especialmente no varejo, nem sempre é seguido pelos vendedores. Então, preste muita atenção na sua equipe para ver se eles estão seguindo esse passo a passo, esse beabá aqui que deveria fazer parte do dia a dia deles, deveria estar ali na cabeça, colado na testa, mas infelizmente muita gente deixa passar e nós como clientes saímos com a sensação de termos sido mal atendidos. E lembra aquela estatística que eu já falei várias vezes aqui?
de mais de 60% dos clientes saírem, trocarem de empresas porque estão insatisfeitos com o atendimento, com a sensação de indiferença, é por conta dessas coisinhas aqui que fazem parte dos pilares do atendimento que eu vou falar para vocês. Só quero ler o que mais escreveram aqui para mim. Com certeza, se o atendimento for péssimo, não iremos voltar e muito menos comprar. Uma experiência ruim é sempre divulgada. É isso aí. A gente realmente vai passar isso para um monte de gente. E muito cliente hoje vai usar a rede social para isso. Se o atendimento for ruim, vai levar isso para milhares de pessoas. E a imagem da empresa acaba sendo denegrida. Muita gente vai participar da conversa e não fazia ideia de que acontecia esse tipo de falha lá na empresa e depois as consequências são uma bola de neve. Quais são esses 4 ou melhor, esses 5 pilares do atendimento? Muito básico. Você vai achar absurdo que isso não aconteça nas empresas, mas infelizmente falta percepção de muita gente. Então presta atenção se na sua equipe isso não está falhando. Atenção. Atenção ao cliente, atenção total ao cliente. Aquela história que eu falei de você focar no cliente, você conversar somente com ele, não parar para dar atenção para outras pessoas, não ficar no telefone, não atender um colega, enfim, foco ali, ó, foco no cliente, atenção total ali. Pilar principal do atendimento é a atenção. Básico, óbvio, enfim, deveria ser, mas infelizmente não é. Respeito. Quantas vezes você vê vendedor discutindo com o cliente, vendedor debochando do cliente, vendedor tratando o cliente com sarcasmo, com arrogância, porque acha que o cliente é um ignorante naquela questão, naquela informação, que ele já deveria saber daquilo, ou então que as regras são muito claras e onde já se viu o cliente não está seguindo, não está sabendo disso. Preste muita atenção se isso não acontece na sua empresa. É preciso respeitar o cliente, especialmente porque não é obrigado a conhecer do seu negócio, não é obrigado a conhecer do seu produto, não é obrigado a concordar com as regras da sua empresa. Agora, você precisa sim prestar cada vez um melhor atendimento para ele. Então, o respeito é fundamental, principalmente se houver algumas diferenças gritantes de cultura, de aparência, de gênero, algo que possa conflitar dentro da empresa. O respeito é fundamental e muitas vezes falta. Vamos ver o que mais colocaram aqui pra gente. Uma experiência ruim, tá? Bom, beleza, isso a gente já tinha lido, vamos tocar adiante. Simpatia, vou juntar 2 pilares aqui. Simpatia e cordialidade. Fábio, mas isso é tão básico. Sim, é muito básico, mas quantas vezes falta? Diz aí pra mim, quantas vezes você entra numa empresa e o atendimento falta com simpatia, falta com cordialidade, falta com atenção, falta com respeito. Diz aí pra mim, se isso não acontece, ou com você, ou se você já não viu acontecer. Bota aí pra mim se você já viu isso acontecer com alguém. Infelizmente acontece tanto, é tão básico, é tão óbvio. Por isso que eu botei o nome do livro de Será que é óbvio, sabia? Porque depois que você acaba de escrever, você vai parar para pensar em que nome você dá ali para aquela criança que está nascendo. E aí comecei a ler tudo que eu tinha escrito, eu falei assim, tudo isso aqui é tão básico e deveria acontecer nas empresas e não acontece, então tá lá, o nome do livro é Será que é óbvio? Porque de óbvio não tem nada, né? Porque na prática acaba sendo diferente. A Mari colocou aqui, eu falando mal do cliente anterior. Verdade, Mari, eu já passei por isso várias vezes naquele famoso supermercado que eu já citei aqui nas lives anteriores, de estar na fila do caixa e o atendente está falando mal do cliente anterior. E em loja isso já aconteceu também. É muito chato como cliente. Então, se você é o empreendedor, se você é líder da equipe de vendas, cuidado, preste atenção se o seu vendedor não está fazendo isso. Fazendo comentários maldosos aí a respeito do cliente que saiu, reclamando que o cliente ficou pedindo desconto, ou que o cliente era chato, ou que o cliente isso, que o cliente aquilo. Isso vai realmente pegar mal ali e a qualidade percebida pelo cliente vai pro brejo. Bom, qual é o 5º pilar aqui? Alguém colocou aí para mim, acho que foi o Léo, que falou para mim persistência. Tem a ver com o que eu vou dizer aqui agora, proatividade. Esse é o 5º pilar do atendimento. Você já viu aquele vendedor que fica parado, o vendedor fala assim, o cliente fala assim, eu queria ver essa blusa aqui, mas essa blusa aqui é pequena para mim, eu queria tamanho G. E o vendedor fica olhando para a cara do cliente assim, só fala, deve ter aí, ou então, se não tem aí, se não está aí porque não tem. Sabe, falta proatividade, falta aquela boa vontade de ir lá e ajudar o cliente a procurar, mesmo que ele, na cabeça dele, tenha certeza que não tem. Só que falta a proatividade de ir lá e ajudar o cliente a procurar, para demonstrar para ele o que tem e o que não tem e gerar novas oportunidades ali, gerar mais conexão. Já falei de conexão aqui várias vezes nas outras lives, é preciso gerar conexão com o cliente para que oportunidades de venda surjam.
Então é nesse momento de ir lá e acompanhar o cliente, verificar o que tem, mostrar as opções, mesmo que acredite que não tenha o que o cliente quer, é nesse momento que cria conexão, é nesse momento que cria rapport, é nesse momento que o cliente passa a confiar, que ele passa a aceitar sugestões do vendedor, e aí novas oportunidades surgem para uma venda adicional, novas oportunidades surgem para vender aquele produto que tem um valor agregado um pouco maior, porque o seu vendedor vai conversar mais com o cliente, vai saber melhor as necessidades dele. Enfim, é preciso ter proatividade para que as coisas aconteçam. Estou vendo que o Gabriel colocando, às vezes sinto que devo pedir desculpas por entrar na loja. É verdade, Gabriel. Muitas vezes parece que a gente está incomodando como cliente, né? As pessoas estão batendo papo, as pessoas estão fazendo outras coisas e você percebe no semblante, percebe no olhar, no tom de voz que elas estão incomodadas com a presença do cliente ali. Como se não fosse o cliente, o dinheiro do cliente que pagasse o salário delas, a estrutura, o uniforme, seja lá o que elas tiverem ali. Infelizmente isso acontece muito. O Léo está colocando aqui pra gente que o primeiro foco no cliente, segundo respeito, terceiro simpatia, quarto cordialidade e quinto proatividade. É isso aí, Léo, é exatamente isso. Onde você colocou foco no cliente, eu escrevi atenção, mas é exatamente isso. Quando eu falo de atenção, estou falando de foco no cliente. Você interpretou exatamente o que eu estava pensando. Bacana. Vamos lá. O que mais está aqui? Dá atenção total ao cliente. É o momento dele. É isso mesmo. É o momento do cliente. Aquela coisa de que o cliente tem sempre razão, eu não concordo. Não é verdade. O cliente muitas vezes não tem razão. Mas a gente precisa saber dar a devida importância a ele. Porque afinal de contas, a empresa não existe sem cliente, né? Não tem empresa que exista sem cliente, isso é muito óbvio. Nem empresa filantrópica existe sem receita, não é verdade? É preciso ter receita. E a receita vem da onde? Vem desse camarada aí chamado cliente, que a gente deve atender muito bem, mas que tem vendedor que parece que trata com uma má vontade, como se estivesse realmente fazendo um favor para o cliente e não é verdade, né? Tudo isso que eu disse para você então é óbvio demais, ou melhor, parece óbvio demais. Só que a historinha do será que óbvio é porque as pessoas nem sempre agem como se fosse. E qual que é a solução para tudo isso? Eu já disse isso e acho que umas 2 ou 3 lives anteriores. A solução é basicamente a mesma. Como é que você vai resolver isso na sua empresa se estiver acontecendo? Como é que você vai evitar isso na sua empresa se estiver acontecendo? Bota aí para mim o que você acha, como é que se resolve esse tipo de coisa. O Léo está dizendo aqui, Fábio, se temos um vendedor, funcionário que quebra um desses pilares, como deve ser corrigido? O que o patrão deve fazer? É exatamente isso que eu vou dizer agora, Léo. Como é que a gente resolve essa questão? Para começar, Léo, eu tenho dito que é preciso construir dentro das empresas, é preciso construir a cultura do atendimento ao cliente, a cultura de colocar o cliente no centro do negócio. Então todas as atividades têm que estar voltadas para o cliente. Isso começa no empreendedor, isso começa no líder da equipe. Porque as ações que eles criam, ao criar as ações, na verdade, durante a criação das ações, eles vão demonstrar para a equipe, para os vendedores, que aquilo está sendo pensado sobre as necessidades e anseios do cliente, não sobre as necessidades e anseios da empresa. É claro que a empresa precisa faturar, é claro que a empresa precisa ter lucro, é claro que a empresa precisa desencalhar produto. Sim, precisa. Então, a gente como líder de equipe, como gestor, como empreendedor, precisa tomar conta de uma série de fatores ali. Só que como é que a gente vai resolver isso? Através do cliente. Então o foco tem que estar nele. Então o empreendedor precisa primeiro construir essa cultura. Eu vou criar uma promoção. Não vou criar uma promoção dizendo assim, o que é que eu preciso vender? Quais são os produtos que nós precisamos vender? Vou pensar ao contrário. Quais são os produtos que os meus clientes vêm procurar? Quais são as soluções que eu posso atender? Quais são as soluções que eu posso dar para os clientes que vêm aqui? O que eles têm de necessidade? O que eles têm de anseios, de desejos? E aí, com base nisso, eu vou ver no meu leque de produtos o que eu posso ofertar, como é que eu posso criar uma promoção. Quando a conversa junto com a equipe já é nesse sentido, você começa a criar uma cultura de colocar o cliente no centro do negócio. Quando você cria o visual da loja, você coloca onde vai ser o atendimento de caixa, como é que vai ser a distribuição de atendimento entre os vendedores, se vai ter um caixa só ou se vão ter 2, se vai ter um atendimento personalizado ou se vai ter autoatendimento. Sempre que você cria essas estratégias dentro da empresa, é preciso pensar no cliente, em como o cliente prefere ser atendido, como o cliente vai ser melhor atendido. Quando a equipe perceber
que todas as ações partem desse princípio, o que é que meu cliente espera, o que é que meu cliente precisa, a equipe começa a perceber que, opa, tudo que eu tenho que fazer aqui é atender o cliente, é agradar o cliente, é resolver um problema do cliente, é resolver um anseio do cliente. Se a equipe começar a perceber, ela vai agir dessa forma. E aí ela já não vai incorrer nesse risco. Mas daqui a pouquinho a gente aborda como lidar se já aconteceu. É preciso promover essa tomada de consciência, Léo. É preciso promover essa tomada de consciência. Como é que a gente faz isso no dia a dia? Com pequenas e grandes ações, é claro. Com conversas, com reuniões, com ações, todas elas demonstrando que o foco é o cliente. Demonstrando para a equipe, por exemplo, a questão que eu tenho chamado de lei do retorno e da reciprocidade. Quando eu falo de lei do retorno e da reciprocidade, eu não estou falando de nada quântico, não estou falando de energia, não estou falando nada disso. Estou falando realmente de quando você atende o cliente focado em prestar um bom serviço para ele, tirando o foco da venda, tirando o foco do produto, tirando o foco do processo, o cliente percebe a sua intenção de ajudá-lo, a sua intenção de resolver um problema, a sua intenção de ser proativo, a sua intenção de estar ali para servi-lo. Ele sabe que você é um profissional que precisa vender, mas a percepção do cliente é de que você está ali para servi-lo. E aí ele corresponde, aí ele te dá mais atenção, aí ele confia mais em você. Quando eu falo em você, eu estou falando em você, na sua equipe, nos seus vendedores, beleza? Então, ele confia mais em você, na sua empresa, ele vai abrir mais as portas para poder ouvir o que você tem a oferecer de um outro produto, um produto com valor agregado maior, ele vai te contar mais coisas. Então, a lei do retorno e da reciprocidade tem a ver com isso. Quando eu entrego o serviço, quando eu entrego o atendimento, quando eu entrego qualidade para o cliente, ele me traz de volta a atenção dele. Eu dou atenção para ele, ele dá atenção para mim. Então, ele presta atenção nos meus argumentos, nos meus produtos, nos meus serviços. Então, é preciso criar essa cultura dentro da empresa. É preciso mostrar para a sua equipe, por exemplo, que quando ele está fazendo isso, quando ele está construindo algo com o cliente, ele não está fazendo só pela empresa. E eu não estou falando só da comissão que ele está vendendo ali naquele momento. Estou falando de construção de carreira. Lembra que eu falei aqui, se você participou das lives anteriores, deve ter ouvido eu falar aqui que tem muito vendedor que entra para trabalhar em vendas porque foi a oportunidade que surgiu, mas que não permanece por muito tempo, ou fica ali de má vontade, ou fica ali porque não teve outra oportunidade, enfim. Porque muitas vezes não percebe que aquilo ali pode levá-lo para uma construção de carreira que não necessariamente é nessa empresa, não necessariamente é na área de vendas, não necessariamente é nessas condições que ele tem hoje. Só que quando ele presta um serviço nesse nível para o cliente, quem garante que esse cliente, que esse cara, não vai recomendá-lo numa outra empresa? Quem garante que esse cara, no futuro, não vai ser sócio dele numa empresa que ele pretende montar? Agora, eu vou dar uma pausa no que eu estou falando para falar diretamente com quem é empreendedor, líder de venda, que deve estar me questionando, dizendo assim, tá bom, Fábio, mas como é que eu vou dizer para o meu vendedor que ele tem que fazer o serviço dele bem feito para sair da empresa, para montar um negócio, ou então para trabalhar com uma outra pessoa? Calma. Eu vou falar disso com você. Já vou entrar nesse detalhe, mas vamos voltar aqui. É preciso que ele perceba que tudo que ele faz hoje contribui para o crescimento da carreira dele. Todos os aprendizados que ele tem na sua empresa, que ele tem vendendo, que ele tem atendendo, contribuem para o crescimento da carreira dele. Quando está atendendo o cliente, por exemplo, ele desenvolve capacidade de negociação, de argumentação, de atenção, capacidade de perguntar, saber fazer as perguntas certas, porque fazer pergunta é fácil, mas fazer as perguntas certas é questão de treino. Capacidade de ouvir, de prestar atenção e entender nas entrelinhas o que é importante para o cliente. Então, uma série de coisas, negociação, finanças, cálculo, enfim, uma série de coisas que sem perceber o seu vendedor vai desenvolver de habilidade enquanto presta o atendimento para o cliente, enquanto ele presta o atendimento de excelência. Agora, se ele ficar lá, largadão, virando nas costas quando o cliente chega, fazendo de tudo para que o cliente vá embora e não incomode ele, não venha ali atrapalhá-lo, ele não vai se desenvolver. Então, como é que ele vai ter novas oportunidades de uma promoção dentro da sua empresa, por exemplo, ou qualquer outra coisa que ele almeje no futuro? Não vai acontecer. Agora eu quero falar sobre aquela coisinha que eu falei agora há pouco, você fica pensando aí, como é que eu falo isso para o meu vendedor, pensando que ele vai sair da empresa e tal. Tem uma frase que gira aí na internet,
atribuem ela a série de pessoas. A última vez que eu vi estava atribuída a Henry Ford, mas ela é atribuída a tanta gente que o autor nesse momento não é o que mais importa. É de que o que mais, né, o risco maior, o problema maior, não é você treinar a sua equipe e ela ir embora, treinar o seu vendedor, o seu colaborador e ele ir embora. É você não treinar e ele ficar. Porque afinal de contas, se ele ficar mal treinado, ele vai gerar maus resultados para você e você vai continuar pagando por ele. Então não importa. O que importa é que o seu colaborador hoje entenda que ele precisa aprimorar as habilidades dele, aprimorar os conhecimentos dele, prestar o melhor serviço possível, porque enquanto ele estiver na sua empresa, ele vai gerar o melhor faturamento, ele vai gerar a melhor rentabilidade. Se ele for sair mais tarde, mais para frente, é outra história. E aí você segue o processo. Se a sua empresa tiver consistência de vendas, não é a saída de um vendedor que vai te prejudicar. Se ela tiver consistência de vendas, se ela tiver uma cultura forte de ter o cliente no centro. Agora, se você prefere ficar com o vendedor ali, com a cultura fraca, atendendo mal, simplesmente para ele ir embora, tudo bem, não tem problema. É escolha sua, decisão sua, não tem certo, não tem errado. Então, segue o barco, segue adiante. Então é preciso que o vendedor entenda a importância de construir disso para a construção da carteira dele. Agora, para o cliente, melhor, e consequentemente isso é importante para a empresa também. Lembrar para ele que o valor de um profissional, ele depende do valor que ele gera. Então tem muita gente que acha que tem muito valor, que ele não é reconhecido na empresa porque trabalha muito. Mas trabalhar muito não gera valor. Eu posso trabalhar das 8 às 24, das 8 à meia-noite. Trabalho muito, mas não gera valor, então não tem valor como profissional. É preciso que ele entenda que o valor dele está no valor que ele gera para o cliente, que ele gera para a empresa, que ele gera para ele mesmo, que ele gera para a família dele, que ele gera para a comunidade. Se ele não gerar valor, ele não tem valor como profissional. É preciso que ele compreenda isso. Como é que você vai fazer isso? Bom, no dia a dia ali você vai ter que conhecer melhor a sua equipe. Para cada pessoa você vai ter que argumentar de um jeito. Lembra que eu falei em outra live que você tem que conhecer, se aproximar, cuidar da sua equipe para entender os anseios, realmente os sonhos particulares de cada um, para que então você use isso como argumento. Dei o exemplo de um funcionário fictício chamado José, que de repente tinha um sonho de ter uma casa própria e que você vai usar isso como argumento para ele no dia a dia, dizendo, olha José, o que você acha da gente fazer desse jeito aqui? Olha, isso aqui eu acredito que isso aqui vai gerar condições de você dar uma entrada melhor naquela casa. Ou então chegar de manhã e falar assim, e aí José, e aí vamos hoje juntar mais uma grana para poder dar entrada naquela casa? Enfim, você vai usar isso no dia a dia, se você conhecer a sua equipe, senão não vai funcionar. Então é preciso que você conheça para poder argumentar, tá certo? Outra coisa, é preciso que você promova e provoque os seus colaboradores a buscarem aperfeiçoamento, a buscarem treinamento. Então eu falo promova e provoque porque parte disso é responsabilidade sua de promover dentro da empresa. Já falei em lives anteriores. Ou você, ou alguém da sua empresa, ou alguém de fora tem que continuamente, isso tem que ser uma cultura na sua empresa, treinar a sua equipe, aperfeiçoar as habilidades, as competências da sua equipe. Está constantemente ali se atualizando, ela está constantemente reaprendendo, né, renovando, reciclando. Então, de repente, ou você, ou alguém da sua equipe, ou alguém de fora, constantemente fazendo isso. E você tem que provocar também, porque o seu colaborador não pode ficar na dependência da empresa 100%. Ele não pode ficar esperando que 100% a empresa vá dar treinamento, que 100% a empresa vai promover isso. Ele também precisa buscar, afinal de contas é a carreira dele. Afinal de contas é o sustento dele, é o sustento da família dele, é a realização dos sonhos dele. Não depende só da empresa, é um conjunto, é uma parceria, é um jogo não digo que seja de igual para igual, mas é um jogo de ganha-ganha ali. Os dois têm que entrar no jogo, não adianta só a empresa entrar e o colaborador não. Só para ler aqui, a Mari está dizendo assim, em Israel a cultura é que se o funcionário trabalhar muito não serve. Serve o funcionário que consegue fazer a mesma coisa em menor tempo, que desenvolva algo para otimizar o tempo. Cara, isso é muito bacana porque está focado no resultado, está focado no valor que gera. Então trabalhar muito tempo não significa necessariamente ter valor como profissional. De repente você não é produtivo, você não é eficiente, você não é eficaz. Então se o seu colaborador faz hora extra todo dia, faz hora extra toda semana, porque de repente ele pode não estar sendo eficaz, pode não estar otimizando o tempo dele, não estar gerindo o tempo dele de forma correta. É preciso que ele consiga fazer dentro do tempo devido aquilo que é preciso fazer, gerando o resultado que precisa gerar. Então quanto maior o resultado no tempo correto, mais eficaz ele é.
Bom, então essas são as duas formas. E aí voltando na pergunta lá do Léo, não sei se ficou claro para você de que forma você vai agir se o vendedor quebrar um desses pilares. É preciso, na verdade, que no dia a dia haja conversa, haja feedback. O feedback é uma ferramenta excepcional no dia a dia entre o gestor e a sua equipe. Não o feedback no sentido de ferrar o cara, vai. Eu ia usar um outro termo aqui que as pessoas usam muito aí no dia a dia, mas eu fiquei sem graça de falar. Então, é no sentido de ferrar o cara, de criticar, de reclamar, não no sentido exatamente disso. O feedback, na verdade, ele deve ser considerado inclusive como um presente, algo que você chega para contribuir para a melhoria de alguém ou para enaltecer algo que foi bem feito. Então, se o colaborador quebrar um desses pilares, Léo, reforçando toda essa cultura que eu estou falando aqui, é preciso dar um feedback para ele. Se a cultura já estiver sendo construída dentro da empresa, você vai poder inclusive utilizar isso para argumentar com ele, né? Chamar o colaborador e comentar com ele: olha fulano, olha José, você observa que nós no dia a dia aqui focamos todas as nossas ações no cliente? Tudo que a gente desenvolve aqui é focado nas necessidades do cliente? Ele vai responder sim, não, tal. Então, você acredita que esse seu comportamento, isso que você fez hoje, do jeito que você fez, está contribuindo para isso? Provavelmente vai cair uma fichinha ali. Ele vai tentar, pode ser que tente se justificar, e aí você retoma de novo. Você acredita realmente que isso contribui para que a gente coloque o cliente no foco? Vai tirando isso dele. Se você disser simplesmente para ele assim: olha José, seguinte, não gostei nada disso que você fez, isso que você fez não tem nada a ver com essa cultura que a gente implanta aqui na empresa, que o cliente tem que estar no centro, está tudo errado isso que você fez. Bom, talvez você ache que isso está certo. Para mim, a abordagem tem que ser um pouquinho diferente. Você trazer o cara para a consciência. Quando a gente fala com criança, a conversa é no outro tom. Quando a gente fala com adulto, ele precisa construir o resultado na cabeça dele, construir a resposta na cabeça dele. E dessa forma você faz com que ele construa a resposta. Você vai questionando ele com relação àquele comportamento, não no sentido de julgar, mas no sentido de que ele analise se o comportamento tem a ver com a cultura que tem sido criada na empresa. Quando a gente fala de carta de valores das empresas, por exemplo, uma das ferramentas é essa. Você comparar, ou pedir para a pessoa comparar aquilo que ela está fazendo com aqueles valores que têm sido vividos dentro da empresa. Ela mesma vai chegar à conclusão de que ela falhou, vai pedir desculpa, vai dizer que vai se aprimorar, que vai corrigir, tá bom? Espero que tenha feito sentido aí para você, que possa ter respondido a sua pergunta. Bom, estamos aqui caminhando para o final da nossa live. Antes de chegar aqui no final, lembrando que eu quero lembrar você, ou lembrar não, né, porque você nem sabia disso, eu quero avisar você que na segunda-feira a nossa live vai ter um convidado especial. A nossa live de segunda-feira, eu vou falar sobre a importância de planejar as ações de vendas. E eu vou trazer um cara aqui que dá treinamento na área de vendas, faz palestra na área de vendas, que é coach. Vou trazer o Ney Lima, um grande amigo, um cara muito bacana, um grande profissional, e tenho certeza que vocês vão gostar do bate-papo. Então eu vou esperar você aqui na segunda-feira, às 21h30, ouvindo a gente falar sobre a importância de planejar as ações de vendas. E se tiver dúvidas, se tiver perguntas, vai colocando aí que a gente vai responder para você. Mas voltando aqui, antes da gente encerrar, eu quero lembrar que na bio aqui do Instagram tem um link para um canal do Telegram. O que é esse canal? Não tem custo, não tem absolutamente nada. Lá tem 3 informações basicamente para você. Um link do nosso canal do YouTube, onde você pode se inscrever. Lá tem mais de 100 vídeos sobre empreendedorismo, sobre vendas, sobre atendimento ao cliente, sobre desenvolvimento pessoal e profissional. Tem lá também um link para você baixar um e-book chamado Como Fazer a Sua Empresa Crescer. Também é gratuito, é só clicar lá e baixar. A terceira informação que está lá, deu branco agora, não lembro, depois eu falo para você, não tem problema. Bom, vamos lá, vamos seguindo aqui. Então tem um link aqui na bio. Se você está assistindo aqui pelo YouTube, pelo Facebook, já gravado, vai estar na descrição para você, é só clicar lá e entrar também lá no canal do Telegram e baixar essas informações. Se faltar alguma coisa, se alguma coisa lhe falhar, depois deixa um comentário para mim, seja na live aqui, seja lá no Facebook, seja lá no YouTube, que eu vou responder para você. A gente vai sanar essa dúvida aí, tá bom? Gente, mais uma vez eu quero agradecer aqui a presença de todos vocês, as pessoas que me conhecem, as pessoas que não me conhecem, as pessoas que são familiares, aqueles que não são. Quero agradecer a presença de todos e eu espero contar com vocês aqui na segunda-feira. Não tem live amanhã, não tem live no domingo, tem muitas outras atividades aqui para fazer, para preparar isso para você, mas na segunda-feira eu vou estar de volta para a gente dar sequência na nossa Maratona do Varejo. Segunda a sexta-feira, sempre às 21h30. Eu sou o Fábio Frasson
especialista em atendimento ao cliente, eu desejo a você muito sucesso e resultados extraordinários. Vamos juntos, evoluindo sempre. Valeu, até a próxima!